Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula. Hoje falaremos sobre emagrecimento e comportamento. A gente sabe que o nosso comportamento frente à alimentação altera muito o nosso objetivo de emagrecimento, não é mesmo? Faz com que a gente acabe se perdendo no processo de emagrecimento, faz com que a gente tenha mais episódios de impulsão ou compulsão alimentar, faz com que não façamos boas escolhas, por exemplo. Então, entender como o comportamento ele está agindo dentro do emagrecimento, conhecendo o nosso inimigo, conseguimos trabalhar para conseguir reverter esses episódios ou essas situações que bloqueiam o nosso emagrecimento. E o nosso emagrecimento que a ideia é que não dure por apenas um mês e que se sustente durante o ano todo. O emagrecimento, a definição do emagrecimento é uma alteração de composição corporal onde há redução de percentual de gordura. Visto que essa redução de percentual de gordura tem como referência a massa magra, a composição corporal como um todo. O que é a composição corporal como um todo? Massa magra e massa gorda. Isso é a composição corporal como um todo. Quando a gente aumenta a massa magra, mesmo mantendo a quantidade de massa gorda, a gente emagreceu. Quando a gente diminui a massa gorda e mantém a massa magra, a gente emagreceu. Porém, se a gente diminui o peso e esse peso é de massa magra, a gente engordou. O que eu quero dizer com vocês sobre isso? Peso não nos diz nada. A gente não vai avaliar peso para verificar redução ou diminuição ou emagrecimento. A gente vai avaliar a composição corporal total, verificar se realmente essa massa gorda está diminuindo ou se você está aumentando o seu tecido de composição de massa magra. Porque, gente, a massa magra é o que vai fazer com que o seu emagrecimento permaneça. Porque reduzir o percentual de gordura não é a pior parte. A pior parte é sustentar essa redução. Sem massa magra, isso fica praticamente impossível. E hoje, nessa aula, vocês vão entender o porquê. O emagrecimento, gente, ele não é fisiológico. O que isso quer dizer? O nosso corpo não quer emagrecer. Nós, Homo sapiens, a gente só está neste mundo hoje por causa da nossa habilidade ímpeta de conseguir armazenar gordura. É só porque a gente consegue armazenar gordura e sobreviver a dias, por exemplo, sem alimentação, né, sem uma caça, é que a gente conseguiu sobreviver. Em escassez alimentar, o corpo humano sabe reverter essa situação e sobreviver sem comida. Nós não somos seres habilidosos em caça. Mal e mal com armas somos habilidosos com caça, imagina sem. Então, foi o que nos fez sobreviver. Essa capacidade, essa habilidade que o seu corpo tem de conseguir armazenar gordura é o que te fez estar aqui hoje. O problema é que pela industrialização, pelo aumento de consumos de alimentos altamente palatáveis, as pessoas aumentaram os seus percentuais de gordura e isso acaba alterando, né, toda essa questão de saúde mesmo, ou de estética, né, de autoestima. Então agora a gente está trabalhando o reverso do que o nosso corpo quer. A gente está brigando contra o nosso corpo e por isso que o emagrecimento ele é tão difícil de acontecer, porque o nosso corpo ele dá um jeito de tentar reverter essa situação. Se fosse fisiológico, se o nosso corpo quisesse emagrecer, qualquer coisinha que você fizesse já emagreceria, já reduziria esse percentual de gordura, mas não é. Toda vez que a gente tenta emagrecer, que a gente entra em escassez alimentar ou que a gente aumenta o nosso gasto calórico, o nosso corpo tenta de forma ou outra reduzir essa quantidade de massa magra ou aumentar a quantidade de gordura ou reduzir o teu gasto calórico para que você não emagreça. Então há vários mecanismos no corpo para que você não emagreça. E conhecer esses mecanismos vai fazer com que fique mais fácil o processo de emagrecimento nos momentos onde você poderia estar errando por pensar que, beleza, eu vou cortar mais comida e isso vai me ajudar a emagrecer. Então emagrecer é contrafisiológico. A gente está brigando contra o corpo neste momento.
Quando o corpo encontra uma situação de estresse, e notem, né, escassez alimentar para o corpo é uma situação de estresse, por exemplo, a gente aumenta hormônios que são os hormônios que nos levam à ação. Ou seja, vamos pensar lá na época das cavernas, né? Quando a gente está com fome, está em escassez alimentar, a gente precisa entrar em ação para ir buscar a caça. Então a gente aumenta hormônios que fazem com que a gente vá à caça, entre a ação. Hoje em dia, isso acaba transformando a gente em indivíduos que buscam demais por comida. Isso acaba fazendo com que a gente precise liberar mais, precise sentir mais a sensação de prazer. E o cortisol e a noradrenalina, como eles fazem com que a gente fique muito impulsivos, muito ativos, nos levem muito à ação, o nosso cérebro ele busca o contrário disso. Ele busca equilibrar essa situação, então ele busca a dopamina. Dopamina, gente, é um neurotransmissor que nos faz sentir prazer. A dopamina é a nossa busca pelo prazer. Então, tô lá deitada na minha cama, no meu quarto, e eu quero ir até a cozinha para buscar um chocolate. Eu tô morrendo de vontade de comer um chocolate. Quando eu saio da porta do meu quarto e estou descendo as escadas para chegar até a minha cozinha, a dopamina já está sendo liberada. A dopamina ela não é liberada quando a gente come, ela é liberada quando a gente busca o comer ou qualquer sensação de bem-estar que a gente está buscando. E é esse o buscar que faz com que vocês, ou né, as pessoas que estão com dificuldade em seguir um plano alimentar, fiquem naquela, né? Ai, gavetinha aqui, a gavetinha ali, o armário daqui, que tem as guloseimas, né? É por isso, é porque neste momento, quando a gente tá fazendo isso, sabe abrir a geladeira e ficar olhando? É dopamina. Quando você tá muito estressado, vocês nunca tiveram isso? De pegar e abrir a geladeira e eu não sei o que eu tô procurando. É dopamina. Você está procurando por dopamina. Você está liberando dopamina nesse momento. Verifique se nesses momentos, o que antecede desses momentos não é, por exemplo, o tédio, não é, por exemplo, muita ação, não é, por exemplo, estresse. Porque a gente está buscando essa sensação de dopamina, que é essa sensação de prazer. É lindo isso, não é? Esses episódios de compulsão alimentar, eles estão associados a essa busca ativa pela dopamina. Então, você pode não ter um diagnóstico, né, psiquiátrico ou de uma psicóloga de compulsão alimentar. Mas você pode ter episódios de compulsão alimentar, geralmente por essa busca ativa pela dopamina. É uma compulsão alimentar pontual, não é uma compulsão alimentar a todo momento, onde você come exageradamente a todo momento. São pontuais vezes, talvez várias vezes na semana, mas pontuais vezes, não em todas as refeições. Então eu vou elencar aqui alguns pontos que são importantes dentro dessa questão de luta contra o corpo, de luta contra aquilo que é contra-fisiológico, né? O primeiro ponto, e que eu acho muito importante, é a sustentabilidade do processo. O que eu percebo? Eu percebo que os pacientes vêm até o consultório e estão muito animados com o processo. E acabam elencando coisas a fazer que naquele momento parecem fazer sentido, mas durante a semana, durante o mês, durante o ano, começam a não fazer mais sentido e a pessoa acaba largando de mão. Então, isso, né, gente, desistir de um objetivo que você tinha traçado porque não conseguiu, dá a entender o fracasso. Na verdade, não é que você fracassou, é porque você não elegeu de uma maneira mais verdadeira, de uma maneira mais concreta, o que de fato você consegue fazer. Por exemplo, eu quero começar a dormir mais cedo, porque eu sei que o sono é importante. Falamos na outra aula, hoje a gente vai falar de novo. Quero começar a dormir mais cedo. Hoje eu vou dormir meia-noite. A partir de amanhã você vai dormir às 10 para acordar às 5 para ir treinar, sendo que atualmente você não está treinando e está indo dormir às 11. Não vai dar certo, não vai dar boa. Você não vai conseguir sustentar isso, muito provavelmente você não vai conseguir sustentar isso, porque é muito fora da tua realidade.
O que você precisa fazer? Bom, eu consigo ir treinar, por exemplo, depois do meu expediente de trabalho, às 5 horas. Então, vou pro meu trabalho, levo minha mochilinha, depois do trabalho eu já vou direto pro treino. É uma alternativa melhor do que você se propor a acordar de madrugada, sendo que você nunca fez isso. Sendo que, tipo, agora é inverno, por exemplo, né? Ou para isso vou precisar, olha só, são 2 movimentos diferentes que você teria que fazer. Você teria que dormir mais cedo, acordar mais cedo para ir treinar. São 2 movimentos, tanto de dormir mais cedo quanto de acordar mais cedo para treinar. Isso é mais difícil, isso é muito complicado de fazer. Então, a longo prazo, você pode estipular isso como uma meta. Mas a curto prazo, de repente, você primeiro começa a criar o hábito de dormir mais cedo e acordar um pouco mais cedo, sem o treino. Para fazer uma leitura, para fazer alguma coisa extra que você tenha para fazer em casa e vai treinar depois do trabalho. E aí depois, conforme tu for se sentindo bem de manhã, porque você já tá acordado mesmo, de repente vou encaixar 2 treininhos na semana. Entenderam? Isso é sustentabilidade do processo, desculpa. Isso é sustentabilidade do processo. É você eleger os seus objetivos de uma maneira que você consiga dar seguimento nesses objetivos. Coloca no papel, faz essa atividade de colocar no papel e prever a situação. Na hora de elaborar os teus objetivos, né? Na hora de pensar no que você quer no seu processo, coloca no papel. Bem, quero treinar 5 vezes por semana. Agora te imagina nessa situação. Tá, para ir treinar 5 vezes na semana, eu vou ter que arrumar minha mochilinha antes de ir pro trabalho, vou ter que levar um lanche junto, porque senão eu vou passar do meio-dia até a hora do treino sem comer, vou levar um lanche junto, meu lanche vai estar na mochilinha do treino. Eu saio do trabalho, eu já uso meu tênis, já uso minha legging, meu topping ou né, minha bermuda e meu tênis e já como meu sanduíche, já como meu iogurte e vou pro treino. Depois do treino, de repente já tomo banho no treino para já estar pronta lá para ir para casa ou vou para casa, enfim. Preveja a situação, esteja pronta para isso, porque vai ficar muito mais fácil você conseguir seguir ou não, ou você prever a situação e tipo, meu Deus, eu não acho que eu vou conseguir dar conta disso, então vou fazer 3 vezes na semana isso, para não ficar muito pesado. É uma boa forma. O segundo ponto é o déficit calórico. O déficit calórico é o que leva a gente ao processo de emagrecimento. Déficit calórico é uma diminuição no consumo calórico. Como é que a gente determina o déficit calórico? A gente verifica o que é o gasto energético dessa pessoa e a gente prevê isso por alguns cálculos que a gente faz com base no seu corpo. Então a gente faz esses cálculos e a partir desses cálculos, que é o teu gasto total de calorias, é o que você gasta para viver durante o dia, que você gasta para fazer atividades físicas, que você gasta para trabalhar, estudar ou caminhar. Então esse é o seu gasto total de atividade física. E a gente pega esse valor e diminui. Isso é déficit calórico. Se você diminuir 50 calorias, você está em déficit calórico. Se você diminuir 100 calorias, você está em déficit calórico. Ou seja, déficit calórico não significa você cortar a caloria, ou você comer 500 calorias. Não significa. A gente precisa de um déficit calórico adequado ao seu corpo. Porque o que acontece se a gente entra num déficit calórico inapropriado para você? Lembra da escassez alimentar? Lembra de todo o trabalho que o teu corpo vai fazer para tentar prevenir isso? Não é interessante. Você tem que fazer um déficit calórico apropriado para você. E esse déficit calórico, ele precisa ser a partir do movimento que você faz durante o dia e não a partir da tua necessidade calórica de metabolismo basal. Porque a gente tem 2 consumos energéticos, né? Eu falei do gasto energético total, que é a soma da tua necessidade como ser humano e da tua necessidade como um atleta ou como uma pessoa que treina. O seu treino tem um gasto calórico e você tem um gasto calórico. Você tem que fazer o déficit calórico a partir do seu treino e não a partir de você. Porque você, o que é o gasto calórico que você tem? Respiração, digestão, manutenção da temperatura corporal, manutenção de vitalidade, manutenção de funcionamento cerebral, trocas celulares, circulação sanguínea.
Como é que você vai tirar caloria disso? Não dá pra tirar caloria disso. Como é que você vai tirar energia disso? Não pode, porque o seu corpo vai trabalhar menos. Então, o que você precisa fazer? Fazer o déficit calórico a partir do que você gasta com atividade física. Somando os meus 3, 4 treinos na semana, eu tenho um gasto calórico de 500 calorias. Ótimo! É a partir daí que você vai tirar. Você vai tirar 400, 300 calorias dali. Ainda vai deixar um pouquinho de caloria para dar suporte a esse treino, para o teu treino não ficar tão difícil assim. Mas é daí que você vai fazer o déficit calórico e não a partir da tua composição corporal. Eu nunca, no consultório, eu trabalho há 10 anos no consultório, eu nunca vi uma taxa metabólica basal, uma necessidade de caloria do ser humano inferior a 1000 calorias. Mas eu já vi muita dieta inferior a 1000 calorias. Não funciona. O seu corpo vai começar a trabalhar menos, você vai começar a se sentir mal, você não vai estar vivendo, você vai estar sobrevivendo. Isso não faz sentido. Não vai ser duradouro e você não vai conseguir manter esse emagrecimento depois. Terceiro ponto, a busca pelo prazer, sem ser por comida. Gente, a gente precisa encontrar formas de sentir prazer, de sentir o prazer da dopamina, sem ser pela busca pela comida. A gente precisa sentir prazer. Não dá pra sobreviver, eu chamo isso de sobreviver, isso aí não é viver, né? Não dá pra sobreviver indo de casa pro trabalho, do trabalho pra casa, chega em casa, tem que trabalhar dentro de casa, porque tem que lavar uma roupa, tem que limpar o chão, tem que lavar uma louça, porque tem que fazer 1 milhão de coisas, cuidar de criança pra quem tem filho, né? E ter, sei lá, a única hora de prazer que a pessoa tem é se sentar na mesa para fazer uma refeição. Não pode ser. Alimentação não pode ser. A gente precisa sentir prazer em se alimentar, sim, mas não pode ser a única forma de sentir prazer. Tem que ter outra forma. Eu vou dar alguns exemplos minhas coisas que eu sinto prazer e que eu não preciso da alimentação como uma busca de prazer naquele momento. Uma dessas coisas é poder sentar de manhã, quando eu acordo, e tomar o meu café pensando na morte da bezerra, em silêncio, sem nada me atrapalhando. 5 minutos, 10 minutos, para eu tomar o meu cafezinho. Isso me dá uma baita sensação de prazer. O dia inteiro eu fico me sentindo bem quando eu consigo fazer essa refeição, essa ação. Quando eu morava em apartamento, eu adorava ir na floricultura e fazer arranjo de flor. Eu fazia tipo um vaso, eu fazia um arranjo de flor por semana. Uma semana eu comprava girassóis, outra semana eu comprava lírios, outra semana eu ia fazendo os arranjos diferentes de flores toda semana. Isso eu me sentia tão bem, porque além daquele momento de estar ali na floricultura comprando as flores, eu ainda via essas flores no vaso toda vez que eu deixava na mesa da cozinha. Então toda vez que eu ia pra cozinha eu via aquele vaso de flores e me dava uma sensação de tão bem-estar, era tão lindo, eu achava tão lindo. Dava uma sensação de pertencimento daquele local, como se, eu tô cuidando desse lugar, eu me sinto bem nesse lugar. E aí não precisava buscar pela comida essa sensação de prazer, essa dopamina, né? Aquilo que a gente faz, gente, de ficar fazendo roll, de ficar olhando o Instagram, né? Girando o Instagram, isso aí é busca por dopamina. Você quer informação rápida, prática e mastigada, então você vai lá buscando dopamina. Aquilo dá uma sensação de prazer que a gente nem percebe, mas dá. Então, são os dois vícios que as pessoas mais têm hoje, né? O uso do celular e a comida. Então, buscar outras coisas que te deem essa sensação de prazer. Que seja caminhar na praia, gente. Que seja, não sei, ler um livro fora de casa, na varanda, ou ir num parque. Tira 10 minutos do teu almoço, tira 10 minutos do teu café da manhã, não sei. Reorganiza aí seu dia. Nossa, Pri, impossível. Hoje em dia é impossível. Cara, então não viva nessa vida medíocre e trabalha para sair disso. Nem que tenha que trabalhar 1 ano, 2 ainda, sustentar isso por 1 ano, 2, mas já busca outro caminho para você viver. Porque se você está nessa condição, você não está vivendo, você só está sobrevivendo. Você precisa sair disso. A vida é muito breve, logo não estaremos mais aqui.
E a sua vida ela não pode se resumir em estar querendo emagrecer ou estar indo do trabalho para casa. Isso não faz sentido. Ou viver só para tirar uma vez por ano de férias. Não pode ser isso. Tá? Busca por prazer, sem ser pela comida. Quarto ponto, gente, isso aqui. Quarto ponto, não corte carboidrato, não tira o carboidrato. No carb é uma estratégia alimentar extremamente pontual que a gente só faz sob acompanhamento nutricional. Não corte carboidrato, não corte. Não interessa qual condição você tem, não corte por conta carboidrato. Esteja orientado, você é diabético, até mesmo diabético, mantém carboidrato no seu plano alimentar. Por quê, gente? Por que vocês acham? O seu corpo precisa de carboidrato, ainda mais treinando. Então, a gente precisa manter carboidrato no plano alimentar. O carboidrato é uma das formas da gente sentir prazer durante a alimentação. Quando a gente corta esse carboidrato, por mais que reduza muito peso na balança, esse peso ele é de água, ele não é de gordura. Lembra que eu falei lá no começo a definição de emagrecimento? Que definição de emagrecimento é quando o percentual de gordura está menor do que o restante da composição corporal? Quando você corta carboidrato, quem diminui é a sua massa magra, não a sua gordura. Quem diminui é a massa magra. E aí você emagreceu? Não! Ai, perdi 15 quilos fazendo a dieta cetogênica. Aí você vai fazer a composição corporal desse indivíduo e diminuiu basicamente massa magra. 2, 3 quilos de gordura, porque a pessoa está em déficit calórico também, né? Mas o que fez com que a pessoa perdesse tanto peso na balança foi diminuição de massa magra. Como é que vai sustentar o emagrecimento depois? Não vai ganhar de volta, porque quem fica em dieta cetogênica o resto da vida, gente, vocês já fizeram uma dieta sem carboidratos? Ninguém permanece numa dieta sem carboidratos a longo prazo. Não conheço ninguém que conseguiu permanecer e se manter saudável numa dieta cetogênica. É porque não foi feita para viver sob dieta cetogênica. Dieta cetogênica é uma estratégia alimentar utilizada em atletas, por exemplo, para aprimorar o funcionamento da mitocôndria. Lembra que a gente falou na última aula? Então, é uma estratégia alimentar que a gente utiliza para melhorar o funcionamento da mitocôndria, porque como a mitocôndria não tem carboidrato, ela vai ter que dar um jeito de trabalhar de outra forma. Então, para isso, a gente aumenta o número de mitocôndrias para que elas captem mais carboidrato e acabem funcionando melhor para gerar energia. Mas isso é um protocolo, gente, muito específico, a gente não sai por aí fazendo corte de carboidrato, tá? Além disso, o carboidrato é um dos únicos nutrientes capazes de diminuir o cortisol. Lembra que a gente falou no começo ali do cortisol? O cortisol é aquele hormônio que nos deixa ativo. Então, o carboidrato é uma dos únicos nutrientes que faz com que a gente consiga ter uma pequena redução do cortisol, que dá uma acalmada. Então, quando você corta carboidrato, você não tem disso e o seu cortisol permanece mais elevado, aumentando as chances de compulsão e impulsão alimentar. Outra coisa, o déficit calórico, lembra que a gente falou que o déficit calórico ele deve ser gerado a partir de atividade física? Quando a gente corta o carboidrato, a atividade física reduz performance. Você não consegue treinar com a mesma performance sem carboidrato. Você vai treinar inferior, você vai ter um gasto calórico menor, você vai conseguir levantar menos peso, você vai conseguir fazer menos repetições, ou você vai ficar em execução de atividade por menos tempo. O que isso significa? Significa que você está gastando menos caloria e isso significa que o seu déficit calórico não vai ser tão bom. Você vai ter menos déficit calórico e isso vai fazer com que você emagreça menos. Tá aí, né? Tem que manter o carboidrato, gente. Então, não se assuste se um plano alimentar que você pegar pela nutricionista tiver carboidrato. É isso mesmo. Precisa do carboidrato. Quinto ponto, penúltimo ponto. Coloque regras ao invés de proibições. Cara, isso aí é dica de ouro. Devia vender essa dica. Ao invés de ficar se proibindo de comer pizza, coloque regra. A gente vive em sociedade porque a gente tem regras.
A gente não pode pegar um semáforo e passar no semáforo vermelho, vai bater o carro. A gente precisa esperar dar o sinal verde pra gente andar. O mesmo vale para alimentação, a gente precisa ter regras, porque se a gente querer comer tudo que a gente quer a todo momento, a gente não vai conseguir manter uma boa saúde ou composição corporal. Então coloque regras, porque se você proibir, se você não puder passar com o carro em nenhum momento, sabe, uma hora cansa você não poder comer nada, uma hora cansa você não poder comer as coisas que você gosta, uma hora vai perder sentido. E no momento que perder sentido, se foi o boi com as cordas, né? Já era, o processo já ficou pra trás o processo. Porque aí você vai querer comer todo dia pizza. Porque passou, sei lá, 1 mês, 2 meses sem comer pizza. Na hora que comer, se foi o boi com as cordas. É muito bom, né, fazer essas refeições livres, mas estipular essa frequência ela é muito importante. Então, não sei, gente. Lá em casa, por exemplo, a gente faz pelo menos uma vez na semana uma refeição que ou a gente sai pra comer ou a gente pede pra comer alguma coisa em casa. Fora isso, a gente come algum docinho, alguma outra coisa. Ou de repente algum dia a gente faz um prato com arroz, feijão, carne, mas bota uma batata frita, sabe? Ou bota umas coisas que a gente tá afim de comer, uma coisa diferente, compra um bolo pro final de semana, ou come um bolo, faz um bolo pro final de semana. Então, vai comendo, mas com regras, com limites. Poxa, se essa semana a gente já comeu bolo, já comeu doce, vamos comer de novo. Final de semana eu vou na casa da minha avó no domingo, eu sei que ela vai fazer aquela nega maluca que eu adoro. Aí na sexta-feira os meus amigos me chamam pra ir, sei lá, numa padaria. Cara, mas eu já vou no domingo na casa da minha avó. Não preciso ir na sexta-feira na padaria e me encher de doce. Vou na padaria com os meus amigos, nós tomamos um café, como uma crepioca, eles fazem omelete, geralmente em padaria, come uma coisa saudável. Come um docinho, sabe? Um docinho. Não precisa comer uma fatia de bolo. Coloque regras, estabeleça regras, não proibições, regras para você seguir. Outra coisa, ainda envolvido nessa questão de regras, mas não proibições, né? Quando você vai fazer uma refeição livre, faça o ritual da refeição livre. Como é que isso funciona? Você vai pegar o teu pedaço de chocolate, a tua pizza, você vai pegar a tua pizza de chocolate, vai pegar a tua pizza de chocolate, vai cortar o pedaço ali no prato. Primeiro de tudo, antes de qualquer coisa, como você está para fazer essa refeição livre? Não é para estar com distrações, não é para estar mexendo no celular, não é para estar no computador, não é para estar assistindo televisão, é para você estar sentado na mesa de jantar da sua casa com as companhias agradáveis que você tem do seu lado e fazer a refeição com elas. Você vai sentar na mesa, sentado na mesa, não é para comer de pé, é para sentar na mesa e vai cortar a pizza, vai botar na boca e largar os talheres. Você vai fechar os olhos. Tá sentindo o sabor? Tá sentindo o gosto? É muito bom, né? Ai, é muito bom. Mastigou, comeu, engoliu, mais um pedacinho, larga os talheres. Bom demais esse negócio. Muito bom esse negócio. Se tu tá comendo o negócio por prazer, sinta prazer. Você não vai sentir prazer comendo a pizza assistindo um tiroteio na TV. Não vai conseguir sentir prazer, sei lá, enquanto tá olhando ali o feed, tu não tá nem sentindo o sabor do alimento. Então sinta o sabor. Se você vai comer por prazer, sinta prazer. Coma por prazer e sinta o prazer. Isso aí, meu Deus, vai ser um divisor de água se você começar a aplicar isso na sua vida. E o sexto e último ponto, busque saciedade pela comida. Busque saciedade pela comida. Alimentos com mais baixa caloria, mas mais alto volume. Baixa densidade calórica, alto volume. Pasta de amendoim é baixo volume e alta densidade calórica. Deixa eu lembrar outros alimentos. Aipim, mandioca, alta densidade calórica, bastante caloria, baixo volume. Quando a gente pega a mesma quantidade de arroz ou de batata e de aipim, a gente percebe a mesma quantidade de carboidratos, né? Eu quero fechar 30 gramas de carboidratos na refeição. 30 gramas de carboidrato pelo aipim ou pela batata tem valores diferentes. Vou deixar aqui do lado. Tem valores diferentes de quantidade. Comer aquilo que tem mais volume, obviamente vai te dar mais saciedade. Para substituir, por exemplo, uma banana,
você precisa utilizar 20 unidades de morango. São 2 xícaras de chá de morango, 240 gramas de morango. Volume, saciedade, busque saciedade pela comida. Coloque salada. Evite cremes, pastas, condimentos muito cremosos, porque geralmente esses têm um volume de calorias muito alta. Coma frutas com casca, coma a polpa das frutas, coma a fruta numa totalidade. Evite beber o suco da fruta. Gente, um suco de laranja precisa de pelo menos 3 laranjas. Se forem 3 laranjas com bastante suco, precisa pelo menos 3 laranjas. Você tomar um copo de suco te dá saciedade? E você comer 3 laranjas? Percebem a diferença? Busque saciedade na comida, porque não dá para viver um processo de emagrecimento com fome. Não precisa viver com fome. Se você está fazendo um processo de emagrecimento com fome, você está fazendo errado. Não precisa sentir fome no processo de emagrecimento. Às vezes a gente associa o emagrecimento com sofrimento e não é. Emagrecimento é uma diminuição de um percentual de gordura que não devia estar ali. Não é teu. Larga. Não é teu. E não precisa ter sofrimento para largar o que não é teu. Né? A gente é só adaptar, a gente só precisa adaptar essas refeições. Tá certo, pessoal? Era isso que eu tinha para falar sobre hoje em relação a comportamento no nosso emagrecimento. A próxima aula será sobre efeito platô. Eu adoro esse tema. Efeito platô, né? Aquele efeito que a gente não consegue mais ter resultado, já tá há algum tempo fazendo plano alimentar ou fazendo treinos e percebe que na balança já não dá mais diferença, não muda mais. Curiosos para saber sobre a próxima aula? Eu espero vocês lá, tá? Espero que tenham gostado da aula de hoje. Um beijinho e até mais!